Olá pessoal, graça e paz. Mais um dia que nós estamos juntos com a graça de Deus, o Senhor nos proporcionou mais um encontro. Eu gostaria de que antes que você começasse a assistir esse vídeo, você pudesse se inscrever em nosso canal, você pudesse lá dar um joinha, dar um like, você pudesse clicar no sininho de notificação e também compartilhar essa mensagem com alguém. E fazendo isso você vai estar ajudando o nosso canal, você também vai estar compartilhando a mensagem do Senhor com outras pessoas e você vai estar levando a palavra de Deus. Eu sou o seminarista Michel Teixeira, da Igreja Presbiteriana do Pilar, e este é mais um momento de reflexão. E a nossa reflexão de hoje, ela se dá no livro de Salmos, Salmos de número 11. Salmos de número 11 diz assim: No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas o que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, e ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar. Deus, nós glorificamos ao teu nome e agradecemos por esse momento que o Senhor está nos permitindo estar aqui. Que o Senhor possa fazer sobre a nossa vida agora, trazer o entendimento, que nós possamos compreender a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria muito de compartilhar esse salmo com os irmãos, porque ele tem muito a ver diante da situação a qual nós estamos vivendo, né? Uma situação de medo, né? Muitas das vezes a gente é levado a ter medo, a nem mesmo sair de casa. E um desses problemas do medo, o próprio Dr. Augusto Cury, que ele é neurocirurgião e também neurologista, e ele é psiquiatra, e ele traz uma colocação muito interessante, que ele diz o seguinte, que o medo ele tem a capacidade de paralisar a nossa mente. Então, a gente, diante do medo das coisas que estão acontecendo, a gente corre esse risco de paralisação, e se a gente paralisar, a gente não consegue pensar, a gente não consegue refletir e nem mesmo saber o que fazer diante da situação adversa, porque as situações de perigo e situações adversas elas vão surgir certamente, e nós precisamos diante de uma situação de perigo, parar, pensar, refletir, para aí então nós tomarmos uma decisão. E eu gostaria de, com vocês agora, fazer uma aproximação com esse salmo, para que nós possamos entender um pouco que é justamente uma situação adversa, de perigo, de complicação, que o salmista está passando. Então ele toma uma atitude diferente do que muitos têm tomado diante do medo. E eu gostaria de fazer uma aproximação. Davi é o salmista que escreve esse salmo. E o interessante é que Davi estava fugindo de Saul. Por que estava fugindo de Saul? Davi havia matado Golias e o seu nome havia ficado em evidência, né? Quando ele adentra a cidade, as pessoas começam a cantar, né, que Saul matou os seus milhares, mas Davi os 10 milhares. Então Davi começa a tomar um vulto maior diante da sociedade do que o próprio rei Saul. Saul então ele vai ficar com inveja de Davi, que como pode alguém ter uma glória maior, ter um reconhecimento maior do que o próprio rei. Então Davi começa a perseguir, Saul começa a perseguir Davi, Davi começa a fugir porque ele não quer matar Saul, ele não quer tentar contra Saul, então ele começa a fugir na intenção de proteger a vida de Saul, né? Então ele começa a se esconder pelas cavernas e no final, né, nessa correria toda, os amigos chegam para Davi, os seus amigos, e dizem, olha, foge, né? Foge porque é a única solução, né?
é a única coisa que pode salvar. Então, Davi começa esse salmo dizendo de uma forma, uma declaração muito direta aos seus amigos, né? Aqueles que disseram para ele, olha, foge para os montes, foge para as montanhas, porque nas montanhas os guerreiros poderiam ter um tempo maior de descanso, um tempo maior de tranquilidade, porque era difícil o acesso. Então, qualquer tipo de inimigo que fosse procurá-los teria dificuldade, eles conseguiriam esconder melhor. Então, Davi ele começa esse salmo dizendo de forma clara, e respondendo de forma clara diante de uma situação adversa, né? E o verso 1 vai dizer, olha, no Senhor me refugio, né? Davi então ele responde de forma clara aos seus amigos, né? A ideia dos seus amigos de, olha, foge para os montes. Davi diz assim, olha, no Senhor me refugio, né? Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Ou seja, Davi está dizendo assim para eles, olha, como é que vocês podem dizer para eu fugir? Porque eu me refugio no Senhor. Eu não posso ter medo, né? Porque o meu refúgio, a minha segurança não está no acesso a um local difícil, não está no acesso a um local aonde eu consiga ter um descanso maior. Não, no Senhor eu me refugio e não há necessidade alguma de eu ter que fugir. Davi então ele utiliza ali, ele exerce a sua fé ao invés do medo. Seus amigos estavam com medo e por isso dá o conselho para que ele vá fugir. E Davi simplesmente ele exerce a sua fé, ele não foge para os montes porque ele prefere tomar a decisão de deixar-se ser guiado pelo Senhor. Muitas das vezes, né, e aí eu trago uma aplicação para a nossa vida, muitas das vezes a gente tenta tomar decisões, a gente tenta correr de um lado para o outro, a gente tenta se esconder aqui e lá, diante de alguma situação de problema, a gente tenta rodar de um lado para o outro, só que o que nós devíamos fazer era primeiramente guardar, aguardar, esperar, ficar tranquilo, porque o Senhor ele é o nosso refúgio. Ainda que tenhamos inimigos à nossa cola, a nos perseguir, o Senhor ele é o nosso refúgio. Davi está dizendo exatamente isso, olha, não existe nenhum esconderijo melhor do que eu estar escondido debaixo das asas do Altíssimo, ou seja, estar protegido pelo Senhor. Então ele já começa esse salmo com uma resposta muito direta à ideia dos seus amigos. E uma das primeiras lições que a gente tira desse salmo aqui, logo nesse verso 1, é que o nosso esconderijo deve ser continuamente no Senhor. Está diante de alguma situação de problema, se levantou uma tempestade diante de você, então sabe o que você faz? Se refugie no Senhor, porque Ele é o melhor refúgio, né? Então Davi ele continua, depois de dar essa resposta direta aos seus amigos, então ele começa a discursar sobre tudo que está à sua volta, né? Primeiro ele fala aos seus amigos quem é o refúgio dele, então ele começa a olhar à sua volta e dizer o que está acontecendo, né? Ele consegue ter um olhar panorâmico daquilo que está cercando ele. Ele diz assim, olha, no verso 2, porque eis aí os ímpios armam o arco e dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ele começa então a apontar o que está à sua volta, como se aqueles que estavam perseguindo já estivessem escondidos, esperando com que ele passasse para poder ali tacar, atirar uma flecha nele, né? Ele entende que a realidade que cerca ele é uma realidade de perseguição, de luta e de dificuldade direta, e a qualquer momento poderia ser algum inimigo tentar contra a sua vida, né? Então ele entende o que está à sua volta, né? E olha só que interessante, ele, assim como Davi tinha inimigos à sua cola, nós temos um inimigo constantemente tentando trabalhar e trabalhando, tentando fazer com que nós venhamos parar a nossa caminhada ou que nós venhamos a tropeçar, que é o inimigo de nossas almas, né? O inimigo que vem matar, roubar e destruir. Então, muitas das vezes a gente passa por situações, passa por adversidades, passa por lutas, isso é real, existe sim uma luta constante, só que nós precisamos de
entender, né, e olhar de forma clara que essa luta ela é real, ela nos cerca. Nós precisamos de entender que após eu me refugiar no Senhor, eu começar a olhar de forma ampla a tudo aquilo que me cerca. E foi exatamente isso que Davi ele fez. Né? E muitas das vezes a gente é levado diante dessas lutas por um medo, por pavor, né? E a gente começa a se perguntar, né? O que eu vou fazer? Se a gente não tem segurança, se a gente não tem mais a saúde garantida, se nós estamos aí sendo levado por uma pandemia, sabe, por um problema mundial, o que eu vou fazer? O que nós devemos fazer? Aonde eu vou buscar solução? E Davi está diante de um dilema também, diante de um grande problema. Então no verso 3 ele vai levantar uma pergunta, ele vai levantar uma objeção nessa conversa que ele está tendo com seus amigos. Ele diz o seguinte: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E aí eu gostaria de fazer aqui uma colocação sobre quais eram os fundamentos que Davi estava se referindo, né? Davi aqui ele estava dizendo os seus fundamentos, o que eram os fundamentos ali que Davi estava colocando. Ele estava colocando sobre a sua segurança política. Davi, ele após matar Golias, ele começa a ter uma grande proeminência, ele começa a aparecer, ele começa a ser visto pelo povo e logo em seguida, após a perseguição, isso tudo acaba, sua segurança econômica, se ele tinha como se sustentar, agora ele vive fugindo, já não tem mais. O direito de ir e vir, né, que Davi tinha. E olha só que interessante, ele antes de ser perseguido por Saul, ele podia ir para onde ele quisesse, ele podia frequentar onde ele quisesse, ele tinha o direito de entrar e de sair da cidade. Tudo que ele tinha terrenamente estava perdido. Entenda que os fundamentos de que ele estava se referindo era tudo aquilo que estava voltado, estava cercando ele, tudo aquilo que estava à sua volta, tudo aquilo que estava ligado à sua vida social. Davi tinha perdido, ele agora era um foragido da justiça, ele era um foragido, ele não podia mais andar na rua, ele tinha que viver escondido em cavernas, fugindo, porque Saul queria matá-lo. E olha só que interessante, eu gostaria de pensar nesse ponto com você, sobre quais têm sido os fundamentos que havia te cercado, né? Muitas pessoas colocam sua vida fundamentada em coisas terrenas. E olha só que interessante, a gente está vivendo diante dessa pandemia e assim como Davi, nós não temos mais o direito de ir e vir. Olha só que coisa interessante. Nós não podemos mais ir à praia porque está fechado. Nós agora sim abriu o shopping, mas até então não podíamos ir ao shopping, não podíamos nem sair de casa. As escolas estão fechadas e muitas coisas ainda estão fechadas. Nós não temos mais o direito de ir e vir. E aí a pergunta é, será que o seu fundamento estava ligado a isso? Sabe, em que nós temos colocado o nosso fundamento? Nós temos colocado nosso fundamento na igreja, na economia, na política, na minha família, no dinheiro que eu tenho no banco, seja lá onde for. Ou seja, qualquer coisa que eu colocar o meu fundamento, que não seja o Senhor, ele pode ser abalado, porque tudo que está ligado nessa terra ela é perecível, ela tem um tempo de validade, né? E muitas das vezes quando a gente é pego por uma notícia muito ruim como essa da pandemia, surgem algumas perguntas sobre o seguinte: aonde é que estava Deus quando isso aconteceu? De repente você tem se perguntado isso: poxa, será que Deus não poderia ter parado essa gripe lá quando começou na China? Aonde é que estava Deus quando isso tudo estava acontecendo? Como se Deus ele não tivesse noção do que estava acontecendo. Davi então, ele levanta essa objeção de que destruir os fundamentos e que vai fazer o justo, o que a gente vai fazer quando a gente perde tudo, né? E aí ele mesmo responde no verso 4 a essa pergunta, essa objeção que ele levanta. Ele diz assim: olha, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Primeiro Davi está dizendo o seguinte: olha, o Senhor está no mesmo lugar. Diante das lutas que se levantam, diante dessa pandemia, diante de todas as situações que estão à nossa volta,
O Senhor continua no mesmo lugar de sempre. Nós mudamos de lugar, nós andamos de um lado para o outro, porém o Senhor permanece no mesmo lugar. Deus não muda de lugar, Deus nunca saiu do lugar e Deus nunca vai sair do lugar. Deus continua no seu sublime trono, o Senhor continua no mesmo lugar. Que é justamente a segunda parte desse versículo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Nada sai do controle do Senhor, o Senhor continua governando, o Senhor continua cuidando de todas as coisas. E Ele continua. Deus não dorme, Deus ele vê tudo, porque Ele diz assim, olha, os seus olhos estão atentos, ou seja, nós dormimos, mas o Senhor continua atento a tudo que está acontecendo. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que ela aconteça. Deus ele está constantemente governando, ele não dorme igual a nós, ele não fica cansado, né? E por último, ainda nesse verso, nada pega Deus de surpresa, né? Que é a última parte desse verso que diz assim, olha, as suas pálpebras são dos filhos dos homens, né? E olha só que interessante, eu gosto muito de usar nessa parte aqui um exemplo. Aqueles que viram o filme do Superman devem lembrar dessa parte, né? O Superman, ele está ali no Capitólio, ele está ali diante do Senado americano, e ali aquele Senado queria condenar ele, queria tirar dele a possibilidade de resolver os problemas ou de salvar as pessoas, né, de forma autônoma, né? Então ele está ali de frente àqueles senadores ali, e entra um homem de cadeira de roda para dizer que era muito ruim as ações de Superman, porque ele agia autonomamente e acabava infringindo algumas leis e matando mais do que salvando. E esse homem que entra numa cadeira de roda, ele tem uma bomba, né? Uma bomba muito grande ali dentro daquela cadeira de roda. E aquela bomba explode e mata todo mundo que está ali dentro. O Superman não consegue salvar ninguém, então ele fica revoltado porque ele foi pego de surpresa, porque o seu olhar de raio-x não conseguiu ver aquilo. E olha só que interessante, né? O Superman foi pego de surpresa, porém, nada pega Deus de surpresa. Essa pandemia não surgiu e Deus foi pego de surpresa. As coisas aconteceram e Deus foi pego de surpresa. Não. Deus, ele sabia de todas as coisas. Deus, ele está no governo de todas as coisas. Nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Então nada vai pegar o Senhor de surpresa, talvez. Essa pandemia, essa tribulação que nós estamos passando, assim como eu disse na mensagem anterior, ela vai fazer em nós um crescimento e vai nos levar a um crescimento espiritual. Então, de repente, seja isso que esteja acontecendo, mas Deus ele não foi pego de surpresa. Então, o salmista, na primeira parte, ele vai apresentar a realidade humana que cerca nesse salmo. Na segunda parte, ele vai levantar uma pergunta, já no verso 3. E na terceira parte, então, ele vai responder essa pergunta e daí em diante ele vai começar a desenvolver e a apresentar o cenário que está à sua volta, né? Por isso ele continua olhando e apresentando o que o Senhor faz. O verso 5 diz assim: o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Ou seja, a situação adversa que está acontecendo no nosso mundo, ela não acontece só com o ímpio, não. Ela pega o ímpio e pega o justo. Ela vai pegar aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor, porque todos nós estamos sujeitos às dificuldades desse mundo. Porém, aqueles que são os escolhidos do Senhor, aqueles que estão ligados ao Senhor, essas dificuldades que passa, essa dificuldade que nós estamos enfrentando é para a nossa aprovação, é para o nosso crescimento, né? Porém, aqueles que estão distante do Senhor, toda essa dificuldade aumenta mais ainda o seu sofrimento e a sua reprovação, porque mesmo diante de uma luta, não rendes ao Senhor, né? Todos nós vamos passar por algum momento difícil na nossa vida. Porém, a gente deve lembrar lá no início do Salmo que o salmista falou, que no Senhor eu me refugio. E então ele continua no verso 6,
né, que o Senhor vai trazer juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que estão fazendo maldade, sobre aqueles políticos corruptos. O Senhor fala assim, o salmista diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Ou seja, todos os perversos, meus irmãos, serão castigados. Todos aqueles que estão praticando mal, praticando abominações, praticando aquilo que é totalmente contrário à vontade do Senhor, eles não ficarão impunes. Toda essa corrupção que nós temos contemplado, vocês podem ter certeza que o Senhor trará juízo sobre essas pessoas. E por último, então, o salmista ele vai reconhecer que o Senhor, ele é justo, e os retos, aqueles que ele justifica, eles vão estar com o Senhor na eternidade. O verso 7 diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Ou seja, o Senhor, ele é justo. O Senhor, aqueles que são retos, aqueles que foram justificados pelo Senhor, vão estar com o Senhor por toda a eternidade. Ou seja, essa nossa vida aqui, esse sofrimento, ele é passageiro. Todas essas lutas são passageiras. O Senhor continua no mesmo lugar e a promessa que Ele nos fez, Ele há de cumprir. De repente você esteja se perguntando, como que você vai chegar a esse Deus? Como que você pode provar isso? Como que você pode entender e provar dessa paz, mesmo diante de tanta luta, ter tranquilidade, assim como o salmista teve, de dizer o que está à sua volta, dizer que se refugia no Senhor, fazer uma pergunta e responder essa pergunta dizendo Deus continua sendo o mesmo, e depois dizer tudo que Deus continuamente vai fazer, e ainda olhar para a eternidade e dizer que os justos eles vão contemplar a face, eles vão estar junto e continuamente com o Senhor na eternidade, através de Cristo Jesus. De repente essa seja a oportunidade que você tem na sua vida para poder entregar a vida a Cristo Jesus, porque somente Ele é que pode nos dar a paz, somente Ele é que pode trazer tranquilidade, somente é Ele que é o nosso refúgio. Então nós vamos estar orando agora, né? E vamos a cada dia que passa nos derramar e nos entregar mais ao Senhor. Diante das dificuldades, se refugie no Senhor, porque Deus continua sendo o mesmo, Ele não dorme. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, pedindo a Ti, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecer a vida desses irmãos que estão ouvindo e vendo essa pregação. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, ser continuamente, ó Deus, Pai querido, guia, Pai querido, que essas pessoas possam continuar, Deus, possam entender, Deus, continuamente, ó Pai, que o Senhor é o refúgio, que o Senhor é a fortaleza. Pai, que o Senhor traga, ó Deus, os seus aos seus pés. Que o Senhor, Pai, dê vida àqueles que estão mortos. Que o Senhor esteja conosco, Deus, continuamente. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.